Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores aqui presentes. Boa noite, mesa. Obrigado, doutor Antônio. O meu papel aqui não é esclarecer, como nenhum de nós aqui buscou esclarecer alguma coisa, mas o meu papel é trazer um pouco mais de discussão a esse debate sobre algo que a sociedade, independentemente dela ser composta de homens e mulheres, é composta por seres humanos, e precisamos entender que dentro de uma sociedade as discussões precisam passar pela vertente do ser humano. Então eu vou aproveitar e pegar a fala do bispo Luciano, que ele termina a fala dele dizendo que a vida começa entre a junção de um espermatozoide e um óvulo. Se ele me permite, eu complemento um pouco mais. A vida, talvez ela comece antes mesmo do espermatozoide ou do óvulo. Porque se a gente pensa que para gerar alguém precisamos antecipadamente imaginar que esse alguém virá, provavelmente a gente entra numa questão moral muito mais elevada e vamos perceber que, independente do que vai acontecer nessa gestação, a vida já está existindo. Porque ela está existindo na nossa mente, ela está existindo na nossa interpretação do que é a vida. Então, para que a gente perceba, dentro do contexto sociológico, que é o qual eu conheço um pouco mais, não sou da área de direito, por ter uma formação cristã, conheço um pouco também do cristianismo, mas eu vou usar um conceito sociológico para que a gente comece a pensar sobre isso e continue pensando, saia daqui pensando, que é o conceito de alteridade, que não é autoridade. São coisas distintas. A alteridade é com L, a autoridade é com U. E quando se fala de alteridade, eu preciso saber o seu significado, por mais que eu viva ele. E poucas pessoas falam e percebem o significado de alteridade. E a alteridade está tão dentro da nossa realidade social, porque ela significa, para quem não sabe, que todos nós, homens e mulheres, seres humanos, nós dependemos uns dos outros, nós interagimos uns com os outros, nós somos interdependentes. E essa interdependência, ela quer dizer alguma coisa. Então, se a partir do momento que eu estou pensando na gestação de alguém, e essa gestação, eu não sei o que vai acontecer com ela vai interferir na vida não só do casal, mas ela vai interferir na vida da sociedade. A questão jurídica, eu não vou me ater. Mas é importante a gente pensar no que fazer com algo que já se pensou e que depois vamos dispensar. Deixa de existir o pensamento a partir do momento que nasce, ou eu descubro, através do exame médico, tecnológico, da ultrassonografia, que este feto não vai ter, talvez, mais de 48 horas de vida. Cabe a mim, talvez não, talvez sim. Mas o que podemos fazer? Nós não paramos, talvez na discussão, na audiência pública, não tenha se parado para pensar o que fazer caso eu deixe vir essa criança aqui. Se ela falecer, tudo bem, como tem casos que não falecem. Mas se ela falecer, o que pode fazer com este feto? Vou contar um fato de conhecimento meu, não sei se alguém aqui conhece um fato semelhante. De uma mãe que soube que estava gerando uma criança com essa deformação e tomou a decisão, a liberdade de deixar essa criança vir. Mas no mesmo momento que ela tomou a decisão, que é uma decisão cidadã, democrática, dentro de um país laico, sim, mas que todos nós temos direitos e deveres, dentro de todos os seus direitos, ela decidiu doar todos os órgãos dessa criança, para que a vida que ela imaginou continuasse em outra. Essa é uma discussão. Então nós precisamos trazer isso à tona também. Simplesmente interromper é escolha? É escolha. A sociedade nos permite? A lei permite? Permite.
A lei permite também beber, mas eu vou beber mais do que posso e vou dirigir em alta velocidade e matar alguém? A lei já está mexendo nisso. Então, o que eu vou fazer a partir daquilo que eu decidi? É isto que não foi dito ainda e eu, na condição de sociólogo, tenho preocupação. Então, o que vai fazer depois? Decidir parar e todas as outras. Também abre-se precedente. Os precedentes são muito perigosos na nossa sociedade. A gente não pode ser hipócrita. É claro que nós estamos falando de questões legais, questões religiosas, questões éticas e morais. Mas acontece que existe muita clandestinidade dentro do aborto. E o papel da mulher nessa história toda? Eu fico lisonjeado de estar aqui à mesa, mas eu senti falta de uma mulher aqui. Infelizmente ela não pôde vir. Porque ela precisava estar aqui falando do olhar dela, que é diferente de todos os homens, que são muitos dos legisladores, na sua grande maioria. Então nós precisamos também ouvir o que as mulheres têm a dizer. Porque a questão social que estamos discutindo aqui, ela supera a Constituição. Ela supera até mesmo a religião. Porque nós não temos as mesmas religiões e nem as mesmas crenças. Então elas precisam entrar em contato com o eu interior de cada uma das pessoas. Por que não se discutiu isso como um plebiscito? Talvez, país democrático requer também discussões mais amplas. Não ficar apenas na mão de alguém que legisla ou alguém que não legisla, como por exemplo a norma está sendo discutida como inconstitucional porque não foi feito por alguém que legisla. Então, tudo isso são variáveis. Variáveis que só apareceram porque a discussão, ela começou numa audiência pública e terminou ali. Virou norma. E norma, para a sociologia, e eu vou usar aqui um autor que pode não ser de conhecimento de todos, que é Max Weber. A norma, na sociologia, segundo Weber, ela é necessária. Mas ela também precisa ter sido pensada idealmente, porque ela burocratiza. Então ela transforma algo que é vital em algo burocrático. A nossa vida é burocrática? Mas a gente não quer que ela seja. Então na hora que a gente pode escolher em não ser, a gente burocratiza. Então são questões que eu também não tenho ela fechada na minha cabeça. Eu só discuto, eu só reflito. Então as reflexões precisam ser permanentes, contínuas. Não podem terminar aqui nesta mesa, não pode terminar aqui nesse espaço aberto ao público, não pode. Ela tem que ampliar-se. Era para estar lotado, não é? Tem gente pendurada ali na porta, lá nos portões, querendo ouvir alguma coisa e discutir. Mas as pessoas que são interessadas não estão discutindo. As pessoas que vivem a situação não estão discutindo. Quem está discutindo? Nós. Graças a Deus, nós estamos discutindo. Mas, no entanto, precisa mais para a discussão realmente ganhar corpo, dimensão e daí sim se aproximar de algo que seja ideal. Não vai resolver. Não vai. Isso a gente não precisa ter preocupação com isso. A solução nós não vamos ter, não existe solucionática. Eu aprendi uma coisa na faculdade, como estudante, como professor. As problemáticas não existem, porque problemática considera-se que existe uma solucionática. E nós vira e mexe, estamos vivendo essas duas situações como se tivéssemos sempre solução para tudo. Mas não temos. Como o próprio bispo falou, nós não somos responsáveis pela vida, não somos donos dela. Não somos fábrica. E aí, quando eu falo não somos fábrica, é porque se coloca também as mulheres como fábrica de pessoas. E não são. Isso é uma verdade, não absoluta, porque ainda alguém vai querer discutir. Mas é uma verdade. Mulheres não são fábricas. Muito obrigado. Obrigado, professor. Concluindo as exposições em questão, passaremos agora a palavra ao padre Geraldo do Nascimento Magalhães.
querido Bispo Diocesano, Dom Luciano, querido Dr. Antônio, demais componentes da mesa, queridos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos e todas. Claro que eu acho que a exposição foi bastante, não posso dizer conclusiva, mas muito rica. Se abordaram vários aspectos. De fato, essa questão ela engloba uma diversidade muito grande de discussão a partir de diversas ciências, sociologia, filosofia, psicologia, enfim. E aqui já foram abordados foram dados alguns ganchos. Eu vou me ater um pouco àquilo que eu estudei. Dom Luciano, acho que a exposição dele foi muito significativa, a posição da igreja eu acho que está bem clara, e de fato a gente continua a entender que a base dessa reflexão em relação à igreja é exatamente essa, não é a penetração do espermatozoide no óvulo, dá início a uma nova vida, essa vida em processo de desenvolvimento. E, portanto, base daí o fato que nós não podemos interrompê-la. Essa é a base, mas eu não sou médico, enfim, a igreja ela trabalha a partir da ciência também. Ela tem uma opinião formada a partir de estudos. Mesmo nosso companheiro falava-nos da vida que se inicia não a partir desse momento. E temos aqui, eu posso citar um médico, geneticista, importante, da Universidade René Descartes, em Paris, Jérôme Lejeune. Ele diz a seguinte: o momento da concepção em que o embrião pode ser considerado autêntico do ponto de vista da medicina é quando há, de fato, a conjunção do óvulo com o espermatozoide. E ele fala ainda mais. Ele fala que a vida é anterior a esse elemento. A vida biológica existe anterior. Existe uma unidade contínua entre os descendentes, os ancestrais e a fecundação. Eu já estava informado no meu bisavô, dentro do ponto de vista biológico mesmo. Dom Luciano já estava informado no bisavô dele, muito anterior. E podemos considerar dentro do pensamento, como diz o nosso irmão, dentro da visão sociológica. Podemos dizer que dentro do campo da psicologia também. Portanto, na fertilização da célula feminina, o óvulo, pela célula masculina, afirma ele, o espermatozoide, emerge um novo indivíduo da espécie humana. A vida humana é um todo em desenvolvimento. Na conjunção dos 23 cromossomos do pai, que se juntam aos 23 cromossomos da mãe, está coletada todas as características inatas de um novo indivíduo. Em termos de analogia, ele diz o seguinte: quando é introduzido o CD no aparelho musical, automaticamente a música começa a ser executada. Os bebês de proveta já evidenciam a autonomia do conceito. A vida é vida em processo de desenvolvimento constante, é movimento, energia vital em processo contínuo. A igreja considera, portanto, exatamente isso. O ser humano, ele não pode ser dividido entre estágios. Ele é um ser único em processo de desenvolvimento. Ele não passa a existir somente ao ter formado de modo integral o sistema nervoso, como às vezes, por isso que essa questão dos fetos anencéfalos, porque entende a vida a partir dessa lógica. Esse elemento já está informado geneticamente em processo de desenvolvimento. Somente irá finalizar posteriormente o processo que se iniciou na fecundação. O iluminismo, dentro do âmbito da filosofia, que tem o representante René Descartes, dizia: penso, logo existo. Mas o ser humano não pode ser entendido assim. O ser humano não pode ser dividido entre físico e mente. Nós somos um todo em desenvolvimento. Como dizia o nosso irmão,
aquela moça que concebeu a criança e depois gerou a doação dos órgãos. Não é um vegetal, é o ser humano que está ali. Problemas de saúde pública justificam a morte de inocentes, o infanticídio. Essa lógica perversa é a lógica também que se vivenciou no início da Sagrada Escritura, se coloca a questão de Herodes, para resolver um problema também político. O aborto legal. Tratar o outro como um problema a ser eliminado é legal, é justo. O direito deve ser expressão da justiça e não da injustiça, julgando inocentes por um crime que não cometeram. Qual de nós gostaríamos de ser vítima de um aborto? Se fosse dado ao feto a liberdade de escolha, ele escolheria a morte. Portanto, nós somos chamados, como igreja, a entender que a eliminação de um ser humano sem um processo penal é irregular, antiético e imoral, e não tem base na justiça. Aborto, uma modalidade de aplicação de pena de morte a inocentes. Os fetos, réus sumários. Quem os defenderá? Que culpa tem o feto no caso de estupro? Ou de outras motivações, como no caso de gravidez desejada, ou de malformação do feto? Por razões genéticas, o bebê será sentenciado porque a natureza não beneficiou com uma formação normal? Hitler também pensava assim, Dom Luciano já atentou sobre esse fato. Por razões econômicas, por razões de saúde pública, qual é a diferença entre a morte antes ou depois de vir à luz? A vida de um feto está em desenvolvimento no ventre da mãe. Podemos assassiná-la no ventre ou fora dele, antes ou depois do parto? Dom Eugênio Salles colocava isso na Voz do Pastor, dia 28/7/2000. Outra questão, a mulher tem o direito a dispor do seu corpo, claro que sim, mas não do corpo de uma criança que está no seu ventre. Todo ser humano é único e irrepetível. O feto não pertence somente à mãe também. O parto biológico entrega o ser humano à vida. O parto sociológico entrega a sociedade a um ser humano, um ser. O feto é também um ser social, lembrava bem o nosso companheiro, sujeito de direitos. E por que não garantir esses direitos? Ele fez uma abordagem, Dr. Fábio, sobre esse tema que perpassa a história da humanidade, também perpassa a história da igreja. Do século I temos um documento da igreja que já tentava sobre esse fato. Não tinha uma medicina desenvolvida, mas a igreja na Didaqué, século I depois de Cristo, ensina: não mate a criança no seio da mãe, nem depois que ela tenha nascido. Capítulo 2, versículo 2 da Didaqué. O Papa João Paulo II, na encíclica Evangelium Vitae, diz o seguinte: a vida humana é sagrada e inviolável em cada momento de existência. Lembrava bem o bispo, não pode ser interrompida por conta desse fator. Ela é sagrada e inviolável em cada momento de existência. Um mês, um dia, tanto faz. Desde o seio materno, o ser humano pertence a Deus e também à sociedade. E no pequeno embrião, nele se antevê o adulto de amanhã. O Catecismo da Igreja Católica diz: a vida humana deve ser protegida desde o momento de sua existência e deve ser reconhecidos os direitos da pessoa a partir do momento da sua concepção, pois toda a vida é vida em desenvolvimento. O embrião deverá ser defendido na sua integridade. O ser humano não é menos ou mais pessoas antes ou depois do parto. O pré-natal é lícito na medida em que respeita a vida e a integridade do embrião e não somente da mãe. O diagnóstico jamais pode ser equivalente a uma sentença de morte. O corpo do embrião não pertence à mulher. O embrião não está subordinado ao domínio do corpo da mãe, como também ao domínio do Estado. É anterior à lei, à vida.
Portanto, a vida é anterior à lei. As leis não podem interromper a vida, mas ao contrário, defender e promovê-la. Não podemos aceitar que, reivindicando o direito sobre o seu corpo, você possa destruir o corpo do outro. É uma questão de ética. Não podemos sacrificar o corpo do outro em vista do benefício, de um benefício pessoal. O aborto como questão de saúde pública é totalmente equivocado, porque promove o genocídio. Diz ainda o Papa, não encontramos a felicidade e a realização pessoal eliminando o caminho do outro, mas cedendo o caminho para outros. Encontrando caminhos que não sejam esses caminhos que estão sendo colocados. Concluindo, pegando um pouquinho o gancho da Sagrada Escritura, que afirma que Deus está na origem da vida dos seres humanos. O ser humano não é simplesmente uma soma de células. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus teceu o homem no ventre de sua mãe. Antes do teu nascimento, Deus já havia te consagrado. Eu não vou fazer as citações bíblicas, mas um texto muito bonito e bastante conhecido, significativo, é o texto do Evangelho de Lucas, quando Maria entrou na casa de sua prima Isabel, e a criança exultou no ventre de Isabel de alegria. Ali já tinha uma pessoa se expressando publicamente, um sujeito de direitos. Portanto, que nós possamos, infelizmente, lamentar, por conta de um certo autoritarismo de uma elite que se impõe sobre a sociedade. Não sei se seria também suficiente um plebiscito, até porque eu acho que seria preciso um debate mais amplo e mais profundo, como aqui, porque Dom Luciano diz bem, nem sempre a verdade está na maioria. Jesus mesmo, ele foi vítima de uma maioria manipulada. Então é isso.